se inscreveu também, que eventualmente, às vezes entra no final, está um pouquinho atrasado por conta de trânsito do horário, fica lá no nosso canal para eles poderem assistir quantas vezes precisarem. E agradeço novamente, então fique à vontade, a gente já vai começando, enquanto o pessoal está entrando, para vocês contarem um pouquinho da Coopervet, e dos ativos, um pouquinho de vocês. Obrigada, tá? Jennifer também, muito obrigada. Imagina, a gente que agradece essa oportunidade, né, da gente estar vindo, falando dos produtos, ainda mais no mercado que está crescendo tanto, e a gente espera que cresça ainda mais com essa parceria com a Tudo de Vet. Foi muito, muito bom mesmo esse convite. Obrigada, pessoal. Boa noite, tudo bem? Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês a Coopervet, depois eu me apresento, né? Aí a gente tem um tempinho para ver quem mais vai conseguir entrar conosco aqui. Então, primeiramente, obrigada ao Grupo Tudo de Vet pelo convite, né? Assim como a Jennifer comentou, a gente está muito grato de poder participar, né? E trazer um pouquinho mais sobre os nossos ativos e a forma que nós trabalhamos também como empresa para o público veterinário, né? Então, essa ponte entre, né, a farmácia, nós na ponta como distribuidores e vocês, né, prescritores, é muito bacana a gente poder estar trabalhando com essa parceria. Então, explicando um pouquinho sobre a Coopervet, né, somos uma importadora, distribuidora de insumos farmacêuticos, né, um grupo que já existe aí desde 2007, então está quase chegando nos 20 anos já de mercado, com expertise de importação e distribuição para a indústria, né, indústria farmacêutica, indústria veterinária, indústria de nutrição animal, e também fazemos o fracionamento para as farmácias de manipulação, tanto farmácia de manipulação humana, quanto como os ativos exclusivos VET. Né? Somos uma distribuidora pioneira nesse mercado exclusivo veterinário, né? Daí vem o nosso nome, né? A Coopervet, porque sempre iniciamos isso já em 2014, está fazendo agora faz 10 anos, né? Que estamos nesse mercado e trazendo sempre inovações, né? E os melhores ativos para a gente poder estar utilizando aí para os nossos pacientes, né? Eu digo nossos porque sou veterinária também, somos colegas. Então, é um prazer a gente poder estar conversando um pouquinho, né? Vocês vão ver que na apresentação, depois a gente vai disponibilizar para vocês também o material, então tem meus contatos, né? E-mail, Instagram, que vocês precisarem, às vezes, quiserem material técnico, né? Artigos, enfim, mais informações técnicas, podem ficar à vontade, entrar em contato com a gente, com a Jennifer também, né? Que é a nossa consultora de vendas. Então, a gente está muito à disposição. E me apresentando um pouquinho, né? Eu sou médica veterinária, como disse, né? Colega aí de vocês. Sou responsável técnica da empresa, né? Da Coopervet. E trabalho, né? Dou aula também numa instituição aqui na cidade, que somos de Pouso Alegre, né? Sul de Minas. Vocês são do Rio de Janeiro, é isso, né? Ai, que delícia! Então, tenho mais aí de 20 anos de formada, já com expertise em diversas áreas dentro da veterinária, e ultimamente tenho trabalhado aqui com a Coopervet nessa, desvendando, né, esses novos ativos e cada vez conhecendo mais e estudando e buscando, né, trazer para vocês justamente o conhecimento, informações técnicas e cientificamente comprovadas, né, sobre o uso desses ativos, e o que hoje nós vamos falar são dos nutracêuticos, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho com vocês, dois em específico, né? Eu vou falar sobre os nossos principais nutracêuticos, porque, claro, a gente trabalha muito isso em conjunto, né? Principalmente nas formulações, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o Vopet e o Brow, especificamente aí a pedido da Carol, né? Então, Carol, não sei, já podemos começar, porque a palestra, gente, assim, eu quero deixar vocês muito à vontade, então quem tiver dúvidas, né, puder já perguntar. Eu trouxe bastante material, se vocês também, se passar um pouquinho, não tem problema, Carol, se a gente deixar mais um esquema de bate-papo.
microfone fechado. Eu acho ótimo. Eu acho que a gente pode fazer essa troca. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, né, para esclarecer. Eu acho que desse formato é ótimo. Então, tá bom. Vou tentar deixar dentro do nosso horário aí. Mas, como eu disse, né, gente, eu sou professora e, assim, a gente gosta de falar muito. Então, eu já adianto, eu vou tentar enxugar, né? Mas a gente acaba que acostuma, né? Ainda mais nesse mundo online, a gente teve alguns anos aí, né? Você sabe. Então, a gente começa a falar e vai, empolga. E eu, assim, sou uma apaixonada, né, pela manipulação veterinária. Confesso que, né, na minha escola, eu sou formada no Curitiba, né, lá no Sul, e há 20 anos atrás nem se falava, né, em manipulação, quase não usava, tinha muito, né, uma humana que dirá veterinário, né, que foi quando mais ou menos surgiu aí, né, as farmácias de manipulação voltada, né, com farmacotécnica e formas farmacêuticas voltadas para os pets, né, e assim, com o tempo, né, a gente começou a descobrir esse mundo, né, de possibilidades, principalmente na área de silvestres, né, que venho dessa escola, né, de clínica de animais silvestres. A gente usava muito e usa-se muito, né, a manipulação por causa das grandes vantagens aí, né. Aqui a maioria de vocês são pets, cães e gatos. Só me situa aqui, Carol, para eu ter uma... A maioria é cão e gato. Cão e gato. Outras espécies, mas a grande maioria é cão e gato. Ótimo. Que é o material que está mais voltado para cães e gatos, mas aí eu tenho alguns artigos que eu trouxe de equinos também, então eu passo um pouquinho mais rápido nessa parte, só para eu me situar aqui. Bom, vamos começar então, gente, nosso tema pedido aqui, né, do Grupo Tudo de Vet, falar um pouquinho sobre mobilidade e qualidade de vida, né, pensando que hoje em dia a gente tem, né, os pacientes estão cada vez envelhecendo mais, né, então mais idosos, os nossos pacientes geriátricos, e aí vem também os problemas ali, né, de saúde voltados sobre essa condição, essa etapa da vida dele. E aí a gente escolheu trabalhar com vocês, né, vim conversar um pouquinho sobre 2 ativos que têm, assim, excelentes indicações, né, que eu vou passar com vocês aqui, e a gente pode utilizar desde, né, de um paciente que tem uma indicação preventiva, até mesmo para tratamentos associado, né, à medicação tradicional, aos medicamentos alopatas. Então, a gente consegue melhorar muito, né, essas condições em termos gerais. Então, vamos falar um pouquinho, gente, antes da gente entrar especificamente nos 2 ativos, eu acho que vale a gente resgatar um pouquinho sobre nutracêuticos, né? Então, o que são nutracêuticos? A gente está tão em alta agora, né? Todo mundo falando em nutracêuticos, em saúde intestinal, né? Mas por que isso, né? Porque quando a gente traz, né, esse conceito, né? O que são nutracêuticos? São basicamente alimentos, né? Ou vem dessa linha de alimentos, de suplementação, que, além do valor nutricional básico, trazem substâncias bioativas que vão trazer benefícios à saúde animal, né? Então, a gente trabalha, né? Existem esses ativos, né? E falamos em ativos porque eles têm comprovadamente, né? Comprovado cientificamente, ação, né? Farmacêutica e de eficácia, né? Que vão trazer melhorias de qualidade de vida, né? Principalmente quando a gente pensa em doenças crônicas, né? E aí voltado muito para a osteoartrite e as próprias dermatites, né? Doenças crônicas que às vezes para um paciente ficar, né, em tratamento alopata, tem todos aqueles efeitos colaterais, e quando a gente entra com essas suplementações dos nutracêuticos, a gente já diminui muito, né, são produtos que não vão causar, né, efeitos colaterais, então a gente consegue uma qualidade de vida muito melhor para os pacientes, né, suporte à recuperação, né? Então, assim, num processo de aceleração, por exemplo, pós-cirúrgico, né? Que é um estresse, qualquer cirurgia é um estresse para o animal, né? Então, a gente tem
nutracêuticos que a gente pode melhorar, né, toda essa capacidade do animal em se recuperar em situações pós-cirúrgicas, né, ou de feridas em geral, melhora de imunidade, né, com ali o fortalecimento do sistema imunológico deles, auxiliando também na redução de inflamação, e tem até para controle de peso, né? A gente tem tido, né, muitos casos de pacientes com diabetes, né, com obesidade, então a gente consegue usar nutracêuticos também para essas melhoras desses sinais. E quais são os nutracêuticos que nós, né, trabalhamos aqui, os principais, né, a gente fala que são os nossos carros-chefes aqui da Coopervet. Tá? Então, esse aqui é a nossa gama principal, né? Hoje nós vamos falar especificamente do Brow e do Ovopet, né? O Brow é a Boswellia serrata, fitossomada, e o Ovopet é a membrana da casca do ovo, né? Mas temos também outros nutracêuticos, né, que fazem, né? Eu estou mostrando numa tela e não está aparecendo para vocês, né? Tem que mostrar aqui do lado. Não está aparecendo para nós. Agora tá, né? Tá. O cursor na telinha do lado. Quando eu lembrar, eu vou ali. Vamos lá. Mas temos também, né, o Curcuvet. Inclusive, eu vou dar uma pinceladinha nele hoje, porque ele é um parceirinho do Brow, né? O Curcuvet é a cúrcuma. Todo mundo tem falado muito, né? Um anti-inflamatório excelente, só que ele é numa forma fitossoma. Então, os conceitos que eu vou apresentar para vocês hoje do Brow, né, nessa forma fitossoma, vão também ser válidos para a cúrcuma, que é um ativo, né, que ela tem muito baixa disponibilidade, né? Então, se a gente compra cúrcuma, né? Nossa, eu tomo cúrcuma, eu compro cúrcuma, eu dou para o meu animal, ou eu mesma tomo a cúrcuma que a gente compra aí, né, um extrato padrão de mercado, enfim, não vai estar fazendo efeito. Né? Não um efeito como um nutracêutico, ela vai estar como um corante, né? Ali um aditivo para temperos, vamos assim dizer, mas não como um ativo mesmo, né? Então a gente precisa dessas tecnologias para que realmente esses elementos naturais possam trazer os benefícios, né? A gente tem também a linha dos ômegas, né? O ômega Vet Gold, que é o ômega 3 de óleo de peixe, né? Então, vale que ele tem as concentrações ideais de EPA, DHA, né? Temos também o DHVET Plus, que é um DHA especificamente da alga Schizochitrium, né? Mas somado já com alguns minerais. Então, se vocês precisam de uma suplementação somente de DHA, né? Então, alguns quadros, por exemplo, neurológicos, né? Ou mesmo cardiopatas, que precisam, às vezes, de um DHA numa quantidade maior, a gente pode fazer sempre essa associação do ômega 3 de óleo de peixe com o DHA de algas. Tem um outro, né, eu falo nossos derivados aqui, da levedura, que a gente podia fazer uma outra palestra depois, Carol, só sobre leveduras aqui, que é o Macrovet, né, as beta-glucanas, e o MOS, que eu sou apaixonada nas leveduras, posso trabalhar, que posso falar uma noite inteira só sobre eles, explicando a diferença, né? Mas a gente tem o Macrovet, que são as beta-glucanas, então vai auxiliar, né, em todo o quadro ali, imunológico, inflamatório, oxidativo, e o MOS, né, que são as mananas que a gente já fala, eu vou dar MOS, mas existem tantos tipos de MOS, gente, assim, que vale a pena um dia a gente explicar. Que não são todos iguais, né? Então, toda levedura Saccharomyces tem MOS e beta-glucana ali na parede dela, né? Mas não são ativos biologicamente falando. Então, a gente precisa, sim, de suplementos de tecnologia, né? Que vão separar frações específicas que vão realmente ter a função, né? Porque senão, vamos lá, né, gente? A gente tomava uma cervejinha ali que está cheia de Saccharomyces, ia estar resolvido o nosso sistema imunológico? Não é assim, né? Então, a gente realmente precisa de tecnologia, e é o que nós, da Coopervet, sempre buscamos, né? Insumos com respaldo, com testes científicos de eficácia em animais,
né, ou mesmo em humanos, dependendo dos ativos que a gente trabalha, buscando sempre comprovação de eficácia. Então, vocês saibam que tudo que a Tudo de Vet estiver usando aí, né, que vem com o Coppervet, que vem com esses nominhos que vocês prescreverem, vocês podem ter segurança, né, na eficácia desses produtos. Então, falando um pouquinho, né, no geral, agora a gente vai entrar, então, sobre o Brow. Eu vou iniciar falando dele, que eu confesso para vocês que é um ativo que eu não conhecia, né? Todo mundo fala Boswellia serrata. O que é Boswellia, gente? Da onde que vem a Boswellia, né? Acba, ou né, ácidos boswélicos. Falei, nossa, gente, quando eu comecei a estudar sobre esse ativo, eu falei, gente, isso é vida. Todo mundo precisava, né, numa prescrição, vou passar para vocês as indicações, é um anti-inflamatório maravilhoso, né, e com várias aplicações em diversas áreas, inclusive com estudos em humanos. Tem todo esse material na ficha técnica, depois a gente pode compartilhar com vocês. Vocês vão se apaixonar, assim como eu fiquei apaixonada nesse estudo. Eu fiquei meses só para montar essa ficha técnica, porque era, assim, muitos artigos, muita informação de qualidade, que traz um respaldo, né? Então, quem é o Brow? Né? O Brow, ele é, né, um produto, né, produzido pela Indena. A Indena é um fabricante que tem fábricas na Itália e tem na Espanha. Né, na Espanha não, na França, perdão. O Brow, ele é originário da França, de instalações GMP, então com todo, né, boas práticas de fabricação. É um derivado, gente, ele é um extrato ali daquela resina da goma, tá? Dessa árvorezinha que tem lá na Índia. Então, desde a antiguidade, lá na época, né, dos mais antigos que vocês podem imaginar, dos medicinas chinesa, né, ayurvédica, que são essas medicinas mais antigas, né, já se extraía essa resina da árvore, como aquela da borracha, sabe, da seringueira, que a gente extrai a borracha, a mesma coisa. Então, risca-se a árvore, extrai uma resina, né, que é a seiva dessa árvore, tem essa característica aqui, e essa resina tem propriedades anti-inflamatórias, que já se usava na antiguidade, lá desde muito tempo. Só que com as tecnologias, com o conhecimento técnico-científico, foi se descobrindo que a biodisponibilidade dela, nesse formato assim de resina, né, era muito baixa. Então, por mais que se usava muito, tinham efeitos, né, que são comprovados aí, mais de 400 artigos e estudos já bem antigos, inclusive, mas os melhores efeitos foram sendo descobertos, né, depois que conseguiu-se fazer com que a absorção dessa resina fosse ainda melhor, tá? Então, o Brow, né, ele é um extrato padronizado, né? Padronizado porque todo lote que for comprado vai ter a mesma concentração, né, dos ácidos boswélicos, tá? E ele tem um perfil completo dos diferentes, porque essa Boswellia, né, ele tem vários tipos ali de ácidos, né? A gente tem alguns produtos que são os mais famosinhos, mais conhecidos, né? Talvez comercialmente falando. Porque o meu é o Acba 100%, mas não é só o Acba que funciona, né? A gente precisa desse perfil completo, e é isso que tem vários trabalhos mostrando os efeitos benéficos desse produto. Um ponto interessante, gente, ele já é um produto pronto para uso, né? Porque como ele é feito nessa forma fitossoma, ele já tem na sua composição, tá? O produto, a lecitina, a celulose microcristalina, então ele pode ser diretamente ali encapsulado, ou faz só o biscoito, né? Que pode ser feito no Biscovet, na pasta Vet, ou mesmo para aquele paciente que é difícil a administração, pode ser administrado somente o pó, né? Sobre um sachê que você já dá, ali a sachê, ele não tem gosto forte, nada, então você pode só pedir para a farmácia
o pó ela vai te dar sachêzinho com o pozinho, você pode colocar direto ali para o paciente, né, sobre um sachê úmido, por exemplo, ou fazer um molho, enfim, dá uma possibilidade de formas farmacêuticas muito grande, né? Então é muito interessante. E ele já tem, né, esse perfil completo aqui dos ácidos boswélicos, né, que são de mais de 25% de concentração, tá? Ainda, o que é o interessante, gente? Por ter todo esse buquê completo dessa resina, né, ele vai atuar de uma forma sinérgica em diversos alvos, né? Ali um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades, né, que a gente pode conseguir de trabalho, de sinergia com outros ativos, inclusive, né, melhorando a eficácia terapêutica. Então, como é que é essa tal dessa tecnologia fitossoma, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho agora. Fitossoma, gente, é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Indena, né, e patenteado, inclusive, então é uma tecnologia que eles usam, tá, para extratos vegetais, tá? Então a gente tem esse uso dessa tecnologia para o Brown, tem, por exemplo, para a cúrcuma, né, que é o Curcuvet, que eu comentei com vocês, e tem outros produtos também que eles fazem com essa tecnologia fitossoma. Para quê? Para melhorar a biodisponibilidade desses extratos botânicos. Então, ele vai fazer com que esse complexo, né, que é o natural ali dos extratos, possam interagir com as membranas, né, lá da membrana celular do intestino e poder absorver, né, fazer com que esse extrato seja internalizado, seja absorvido pelos enterócitos. Por quê? Existe uma questão, né, que a boswellia, como ela é dificilmente, né, absorvida pelo trato gastrointestinal, se você não trouxer ela por uma característica, né, que existe fitossoma, existem outras tecnologias também, mas comprovadamente a gente vê que nessa forma do fitossoma aumenta a eficácia, ali vocês vão ver, né, de absorção, em 3, 4, em alguns casos até 5 vezes, dependendo do perfil do ácido boswélico. Né? Senão, o que acontece? Você vai ter que ingerir uma quantidade muito maior de ativo e vai absorver muito pouco, tá? Com essa tecnologia, não. A gente consegue, né, trazer um equilíbrio entre as substâncias ali, né, hidrofílicas e lipofílicas, tá? Por quê? A parte hidrofílica, ela vai se dissolver no trato gastrointestinal, vai ter afinidade com a água, né? Então, consegue ter essa dissolução e fazer ali a primeira parte necessária no trato gastrointestinal. Mas precisa ter, de alguma forma, permitir com que esse ativo consiga atravessar a barreira, né, das células, que são de características lipofílicas. Se a gente voltar, né, lembrando lá da faculdade, né, o que é a membrana plasmática? É aquela bicamada fosfolipídica. Então, existem esses lipídios na membrana celular que só permitem que um outro ativo com a mesma afinidade possa ser internalizado, né? Então, esse equilíbrio, né, entre a hidrofilicidade e a lipofilicidade, né, da boswellia, vai fazer com que o ativo seja, então, integrado ali com os fosfolipídios da membrana e possa ser, então, absorvido, tá? Então, se a gente for lembrar dessas características, né, dos fosfolipídios, a gente está vendo, então, duas situações. Temos os compostos hidrofílicos, que vão ter afinidade com a água, e vamos ter os compostos aqui, né, hidrofóbicos, que são aqueles que não interagem com a água, que não são solúveis em água, mas são solúveis na parte lipofílica, né, nos óleos, nas gorduras. Então, essas características são muito importantes para que a gente consiga integrar, né, o ativo que tem essa afinidade pela parte aqui lipofílica, né, de forma que ele consiga se internalizar ali na célula, na molécula, né, desse fitossomo, e então ser encontrado aqui com a barreira
da célula intestinal e poder ser absorvido, tá? Então, o processo dessa tecnologia é o quê? Né? Primeiramente, existe uma solução onde colocam aquela resina, né? Aquele extrato bosvélico, né? Dos ácidos bosvélicos ali numa solução com fosfolipídios, né? Dissolvidos nesse meio aquoso. Depois que esse meio aquoso, né, por um processo tecnológico, é evaporado, né, a gente resume, a gente vai, através das ligações ali de hidrogênio, né, ligações dipolares, fazer com que a molécula, né, lá do ácido bosvélico fique integrada, né, com a parte hidrofílica aqui do fosfolipídio. Tá? Então, dessa forma, ele fica integrado com a molécula e quando ele tiver interação com a membrana celular, a membrana vai reconhecer, né, como próximo e vai internalizar esse ativo. Enquanto que se ele tivesse aqui sozinho, né, ele estaria o quê? Insolúvel e não conseguiria ser internalizado pela membrana celular, tá? Então, é uma tecnologia, sim, é algo, né, que vai demandar, sim, investimento e muito conhecimento científico para poder, né, trazer essa tecnologia para os nossos pacientes, sim, mas é algo que é comprovado cientificamente que vai ter função. Né? Então, é muito interessante, e tem uns vídeos no YouTube, gente, que eu deixei aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho para vocês, depois, se vocês quiserem pegar o link e assistir, tá? Eu passei aqui, não mencionei com vocês, tá? Se vocês depois tiverem interesse em conhecer mais, existe um videozinho aqui, que tá o link, que vocês podem depois entender um pouco mais sobre essa tecnologia para falar assim, não vamos prescrever, coloco no chat. Deixa eu ver se eu consigo de alguma forma. Peraí, então, coloco. É muito bacana, gente, porque quando vocês forem prescrever, vocês têm que lembrar e falar assim, opa, gente, peraí, eu não vou prescrever só a boswellia, porque aí pode ser, a farmácia pode colocar qualquer boswellia para vocês, né? Quando vocês colocam o Brow especificamente, vocês vão estar sabendo que vai ser essa tecnologia que vai realmente trazer os benefícios para os seus pacientes. Deixa eu colocar aqui, ó. Podia ter pedido para a Jennifer colocar para mim, né? Não pensei. Ixi. Espera aí, gente, que eu copiei. Eu estou com um teclado que não está ligado no meu computador. Eu copiei o arquivo errado. Espera aí. Vamos voltar aqui. Aí, agora sim. Acho aqui. Foi. Agora vai, tá? Obrigada. Agora foi. Então, é muito importante, quando vocês forem fazer a prescrição, né, já indiquem o nutracêutico, né, vamos dizer assim, de marca, gente, que a gente conhece, né, porque senão o genérico pode ser qualquer um, né, Carol? Então, a gente tem que trazer sempre para o que a gente está realmente estudando e conhecendo e sabe que vai ter eficácia, né? Então, quais são esses benefícios, gente, né, do Brow, tá? Eu falo do Brow porque é o que a gente tem a comprovação, né? Então, a gente está trazendo para vocês um anti-inflamatório, né, que é natural, né, que não vai trazer efeitos colaterais, como outros anti-inflamatórios aí, alopatas, né, com evidência científica. Eu vou passar para vocês agora aqui algumas, né, desses artigos feitos em animais, tá? Para vocês terem uma ideia, né, de quão benéfico que é, né? É uma alternativa muito segura, né, em relação aos corticoides, com efeitos, inclusive, comparados, parecidos, que vai trazer aqui benefícios, tanto em casos de prevenção, quanto em tratamento, para doenças inflamatórias crônicas, doenças articulares e musculoesqueléticas, intestinais, né, inflamatórias. Tem estudos, gente, em humanos, tá? Que eu posso passar esses artigos para vocês, se vocês quiserem também, do uso para
para quadros de síndrome do intestino irritável em humanos, então a gente pode fazer essa associação também para animais, tá? Que a gente sabe que tem aumentado muitos casos aí em cães, né? Tem estudos para casos de bronquite asmática, né? Porque ele faz um processo anti-inflamatório, né? Então, tirando inclusive esse quadro, né, agudo de inflamação de asma, para melhora de diabetes, tá? Então, ele baixa índice glicêmico. Eu vou passar a próxima aqui. E até modulação. Então, aqui a gente tem essas atividades biológicas, gente, tá? Que vem desde aqui, né, da inflamação, como todo mundo conhece, a Palinboswellia, você já pensa no anti-inflamatório, né? Porque ela vai inibir a 5-lipoxigenase, né? Então, na cadeia da inflamação, né, melhora também, diminui os marcadores, né, inflamatórios, mas ela também diminui, né, melhora, que pode ser usada em casos de bronquite asmática, casos de úlcera, né, dor e osteoartrite, para controle glicêmico. Tem estudo, gente, inclusive em pacientes com câncer, tá, que mostrou um efeito bacana antitumoral também, sempre associado, né, também com o medicamento. Da glicemia, que eu vou mostrar para vocês, né, no caso de diabetes, que é um artigo que foi feito em animais, inclusive, onde foi possível reduzir a quantidade de insulina que o animal estava tomando por causa do uso associado com o Brol, né? Então, ele vai tratar a diabetes? Não, não é isso, né? É fazer um acompanhamento, né? E, antes só de eu entrar aqui, uma coisa que eu vou comentar com vocês, gente, o que é muito bacana quando vocês começam a trabalhar com nutracêuticos nos seus pacientes, né? Vocês têm que trazer o tutor, né? E por isso é muito importante a proximidade também com a farmácia de manipulação, porque vocês vão ter que testar o que aquele animal gosta, né? Para fazer com que aquele animal tenha realmente uma adesão ao tratamento. Então, às vezes, você prescreve lá só um medicamento alopata, um corticoide ou algum outro anti-inflamatório não esteroidal, num comprimido, por exemplo, né? Aí o paciente não consegue, né? O tutor não consegue administrar o comprimido, ou é algo que está trazendo efeito colateral para aquele animal. Então, assim, o tutor dá 1, 2 dias, depois vê que ele está ficando pior, porque está difícil, é ruim, não dá na hora certa. Enfim, é aquele caos que vocês conhecem, né? Mas, se você tem essa proximidade com a farmácia, e a farmácia com o tutor, e essa tríade, né? Esse tripé ali que vocês vão conversando, alinhando. Ah, o meu cachorro gosta de biscoito, mas espera aí, qual o sabor? Né? Então, como é que eu posso deixar essa medicação mais gostosa para o animal? Porque ele vai aderir ao tratamento. Dose de nutracêutico, gente. Vocês vão começar com uma dose, né? Ali em 1 semana, 10 dias, pode ser que vocês precisem ajustar, pode ser que precise aumentar, né? Para ajustar a dose. Então, tudo isso vocês vão ter uma fidelização do seu tutor, né? Do seu cliente. E vai trazer, porque ele vai ver que o animal dele está ficando bem, né? Está ficando melhor, está ficando com mais qualidade de vida. E aqui é muito legal, porque às vezes você está tratando, por exemplo, um caso de osteoartrite, mas você vê que até a pele do cachorro fica melhor, ou a imunidade dele melhora. Então, o dono começa a ver, né, que aquela medicação, aquele nutracêutico, na verdade, está melhorando não só o que está sendo tratado, mas o quadro geral do animal, né? Então, isso para os nutracêuticos em geral, gente, sempre que vocês forem explicar para o tutor, mostra, olha, não é de um dia para a noite, vocês vão ter que, né, administrar por 15 dias, às vezes 1 semana, 15 dias, você já vai começar a ter benefícios, né? Você pode iniciar com uma dose mais alta para tentar trazer esse tempo de ação mais próximo, né, para o tutor já ver aquela melhora, e depois entra numa dose de manutenção, né? Então, esses ajustes, gente, é com o dia a dia que vocês vão trabalhando com os seus clientes, né? E assim, tendo, né, aquele contato próximo com eles. E falando um pouquinho, então, da biodisponibilidade do Brol, tá? Esse artigo aqui mostra que, comparando com o extrato padrão,
né, que é o extrato nativo. O Brow chega a ser, né, pensando vários perfis aqui dos ácidos boswellicos, tá? Em média, gente, 3 a 4 vezes mais biodisponível do que o padrão, tá? A gente vê que o beta-boswellico aqui, ó, o ácido beta-boswellico, olha a diferença de biodisponibilidade com relação ao ácido padrão, né? Então, isso tudo mostra que essa tecnologia realmente vai trazer benefícios, né, para o seu animal, para os seus pacientes, tá? Então, comparando aqui também como que ele é, o tempo de absorção, né, o Temax aqui, o como que ele é absorvido mais rápido também do que um extrato padrão, né? Então, uma ação terapêutica já vai iniciar ali na primeira dose, tá? Essa dose de 500 miligramas, gente, ele é humano, tá? Porque o Brow, ele é um nutracêutico que pode ser também usado para humanos, tá? Então, por isso que a gente tem aqui esse exemplo de dose em humanos. Mas ele tem já uma ação mais rápida, né, do que se a gente for pensar num extrato padrão. E aqui estão as doses para referência de vocês, né? Então, ele pode ser... Opa, estou mostrando lá, não estou mostrando aqui, né? Agora eu achei meu mouse, perdão. Vocês vão ver aqui, né, a dose de prevenção, tá? Que ela pode ser feita de 10 a 20 miligramas por quilo, tá? Uma vez ao dia. E numa dose de tratamento, então, aquela dose, às vezes, até inicial, ela já pode chegar aí a 40 miligramas. Então, vocês veem que vocês conseguem trabalhar numa amplitude, né, maior de doses, numa variação, de acordo com o quadro que vocês precisam. E olha que interessante, tá? A gente tem, eu vou mostrar um artigo que foi feito associado ao curcuvete, né, que é a cúrcuma, que com uma redução da dose aqui, ó, de só 6 miligramas, já teve efeito benéfico, tá? Que depois eu mostro lá para vocês no final. Então, aqui eu vou passar um pouco mais rapidamente, que olha aqui como que eu falo muito, gente, desculpa, já que eu chego aqui, acabar o Brow. Sou apaixonada no Brow, gente, vocês perceberam, né? Vou mostrar alguns estudos clínicos, tá, em animais, começando por saúde articular, né? Então, a gente tem esse ensaio clínico aqui multicêntrico que foi feito com o Brow, tá? Com o objetivo de avaliar, então, né, essa suplementação para cães com doenças osteoarticulares, né, e espinhais. Tá? Então, eram 29 cães com osteoartrite, já em condições degenerativas, então já estavam em quadros avançados, onde foi usada a dose de 40 miligramas por quilo por 6 semanas, tá? E olha aqui, ó, ele foi administrado diretamente sobre a ração, né? Como eu falei inicialmente, que é uma possibilidade, às vezes, se o animal não consegue, não quer, né, receber, não recebe cápsula ou o biscoito, enfim, ele pode ser usado até diretamente sobre o alimento do animal, tá? Então, olha só, gente, em 2 semanas, em 15 dias, 71% já dos animais já mostraram melhoras no quadro geral, né? Após 6 semanas, já teve uma redução significativa da gravidade desses sinais clínicos em todos os pacientes, né? Como claudicação, então melhorou os sinais de claudicação intermitente, dor local, rigidez, né? Tá? Então, ainda outros sinais, como a claudicação ao se movimentar, né? Ou sabe aquele quando o animal fica muito tempo parado e depois que levanta? Até a gente tem isso, né? Fica meio travado. Né? Então, isso diminuiu também consideravelmente. Então, mostra que esse suplemento padronizado pode sim ser recomendado, né, como o suporte, né, dos sinais clínicos aí da osteoartrite canina, tá? Ainda para controle de dor, tá? Um outro estudo que foi feito com 10 cães com osteoartrite, né, onde foi possível observar que teve, né, redução do índice de dor, redução da dor crônica após o tratamento, tá? Foi feita a avaliação tanto do veterinário quanto questionário preenchidos pelos tutores, tá? Que tem esse índice de dor crônica aqui, né, de Helsinki, que é um formulário padrão, tá? Onde eles avaliaram
a melhora dos sinais desses animais. Ainda em controle de glicemia, né, que nem eu comentei com vocês. Então, a gente sabe, né, que tem aumentado muito até os casos de diabetes em animais, principalmente idosos, né, e é complicado, né, fazer o controle com insulina, injeções, é um tratamento complexo, né. E a gente tem esse estudo onde foi observado que associado, né, à insulina, né, foi possível reduzir, né, a dose da insulina com a suplementação do Brow aqui de 15 miligramas por quilo a cada 12 horas, ou seja, 30 miligramas por dia por quilo de animal, tá? Você conseguindo controlar a glicemia desses animais, diminuindo a dose, né, de insulina. Não reduziu completamente, não zerou, né, mesmo porque é uma doença que precisa ser tratada, né, alopaticamente também, mas reduziu muito o uso da dose. Então, um resultado bastante interessante. Com relação aqui à modulação da imunidade, tá? Então, tem 2 estudos aqui em equinos, mas que observou, né, que o uso, tá, do Brow conseguiu, né, vamos ver na conclusão aqui, modular, né, a resposta imunológica em equinos, porque aumentou essas células que foram avaliadas aqui, né, as células mononucleares de sangue periférico. Tá? Então, mostrou que aumentou a quantidade dessas células, ou seja, o animal estava já com essa imunidade, então, melhorada com o uso do Brow. Tá? E ainda, além de potenciar o uso aqui, né, melhora na imunidade, reduziu inflamação, tá? Num estudo feito com animais de salto, tá? Então, foi possível observar aqui, ó, que diminuiu, né, a expressão das citocinas pró-inflamatórias associadas à inflamação crônica, né, porque a gente sabe que esses animais de esporte, eles têm um desgaste muito grande, né, isso vale para quaisquer animais de esporte, tá? Então, faz um quadro de inflamação também, né? Então, o Brow foi possível melhorar, né, reduzir essa inflamação e melhora após recuperação de exercício intenso, né? Foi possível auxiliar, né, nessa melhora, reduzir o tempo de recuperação, né? Após esses exercícios intensos, que no caso era aqui animais de salto. E aí, um último estudo aqui, mostrando para vocês, né, aquele estudo que foi feito associado do Brow com o Curcuvet, tá? Mostrando que a associação, né, teve resultados semelhantes ao uso de corticoides, tá? No tratamento das inflamações. Porque quando a gente associa, a gente faz com que, né, reduz o controle aqui, reduz, né, a produção da 5-lipoxigenase, no caso o Brow, que tem uma ação direta na 5-lipoxigenase, e o Curcuvet, né, reduz a sintetização da ciclooxigenase, né, que são as COX. Tá? Então, a gente fazendo esse uso associado, a gente conseguiu diminuir muito, tá, o processo inflamatório. Então, a gente trabalha, né, porque o Brow ele vai atuar direto aqui na 5-lipoxigenase e o Curcuvet na COX, né? Então, fazendo que não só faça essa ação anti-inflamatória, como também controle de dor, né? E é muito bacana, gente, tem estudos também mostrando desse controle de dor para cães de uso do Curcuvet, né? Só um parêntese aqui que eu não podia deixar de falar, em cães até com osteosarcoma, tá? Então, em tratamentos paliativos, já em cães terminais, para controle de dor, que a gente sabe que às vezes não tem opioide que resolve, né? A gente tem que trabalhar com doses altíssimas, e a Curcuvet conseguiu reduzir também, fazer um auxílio, né, nesse controle de dor. Tudo bem do Brow? Podemos falar, então, aqui do Ovopet agora.
O Ovopet, gente, é a membrana da casca do ovo. Então, como assim? Né? A membrana? Sabe? Até tem a fotinho aqui do ovo, né? Aquela pelezinha que tem, gente, no interior do ovo, né? Que fica entre a clara, né? Ali a gema e a casca. Essa membraninha, tá? Ela, existe essa tecnologia feita aqui por uma empresa espanhola, tá? Que criam suas próprias galinhas, produzem seus próprios ovos, né? E fazem, né, a retirada dessa membrana, produzem outros produtos também, com base na casca do ovo, enfim, eles são especializados, tá, em suplementos, em nutracêuticos naturais, tá? Então, onde eles pegam essa membraninha, essa pelinha da casca do ovo, tá? Num processo de moagem e secagem, né? Com todos os padrões de qualidade, de boas práticas de fabricação, né? De GMP, fazem a extração, né? Do Ovopet, tá? Então, ele é um produto 100% natural, né? Que vai trazer aqui, ó, a gente vale dizer, né, que não tem glúten, não tem lactose, ele é realmente só a membrana da casca do ovo, né? Com comprovado, né, uso clinicamente, né, comprovado com os resultados, tá? Opa, volta aqui, passei demais. Ainda a gente tem, né, um colágeno, tá? Uma fonte de colágeno que é apropriado, vamos chegar aqui, né, também para vegetarianos. Por que eu falo para vegetarianos? Porque o Ovopet, ele é também igual um produto dessa empresa, que é o Ovomet, tá? É o mesmo produto com duas marcas. Então, se vocês prescreverem Ovopet, a farmácia vai usar só o Ovopet para animais, né? E aí, se quiserem pedir para um médico, né? Depois, na parte humana, tem o Ovomet, tá? Mas é o mesmo produto. Então, ele traz esse respaldo, né? Inclusive de artigos científicos também, de estudos feitos em humanos, tá? Então, a gente está falando de uma fonte de colágeno, né? Entre outros elementos que eu vou mostrar aqui para vocês, que é extremamente seguro para uso em todas as espécies, tá? Então, por que é tão interessante quando a gente fala, né, os benefícios do Ovopet? Porque quando você prescreve, né? Eu vou prescrever colágeno, porque eu estou com um problema articular no animal, né? Uma displasia coxofemoral, enfim, eu preciso de suplementação eu vou prescrever lá uma fórmula com colágeno, glucosamina e condroitina. Um básico, né, gente? Vocês estão pedindo, né, esses elementos separados, tá? Quando você prescreve o Ovopet, naturalmente essa membrana, tá? E esse produto, ele já é padronizado nessa concentração aqui desses ativos, tá? Então, ele já tem, né, na sua composição, colágeno, elastina, né, glucosamina, condroitina, lisozima e o ácido hialurônico. Então, ele já vai ajudar desde lá da resistência mecânica, né, a cartilagem articular. Ele vai auxiliar na elasticidade, no tônus, na resistência dos ligamentos, né? Ele vai auxiliar na viscoelasticidade, gente, do líquido sinovial, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Aquela articulação que está já sofrendo, ela precisa do ácido hialurônico para poder melhorar, né, a sua produção ali, a viscosidade do líquido sinovial, que muitas vezes está prejudicado também, né? Então, ele vai ter ainda a condroitina, né, auxiliando na síntese da cartilagem, a glucosamina, que controla a dor, né? E ainda por cima, a lisozima, né, que vai diminuir a resposta inflamatória ali dos neutrófilos, né? Trazendo estímulos, né? Melhorando, na verdade, esse quadro inflamatório, tá? Então, a gente está falando numa biomolécula, né? Porque ela é natural, ela vem de um produto natural, que é padronizada com esses elementos todos, tá? E que não tem
nenhum risco prejudicial à saúde, não tem colesterol, enfim, não tem nada, né? Tá? Então, ela é especificamente pensada para trazer todos esses benefícios. E, só que a gente está falando aqui isso de articulação, né? De cartilagem. Mas todos esses, né? E aqui a gente volta só antes de eu seguir ali, trazem também benefícios, gente, para a pele, né? Para tudo que a gente está falando para articulação, a gente consegue, né? A gente precisa desses mesmos benefícios para a saúde de pele, né? Para quadros de dermatite. Então, muitas vezes, a grande sacada, eu acho, dos nutracêuticos, às vezes é isso, porque você vai usar para uma finalidade, mas você vai melhorar a saúde geral do animal. E isso não tem medicamento alopata que faça. Não tem. Porque os medicamentos são sintetizados, né, quimicamente, para aquele alvo específico. Quando a gente faz o uso do nutracêutico, a gente está trazendo esses benefícios, né, para um ponto que é o nosso alvo ali, que é o que está tendo, né, os sinais clínicos, o animal está sofrendo daquela doença, mas a gente melhora o restante, a gente vai melhorar a qualidade de pelo, de pele, enfim, de unha dos animais, de coxim, né, de hidratação de focinho, ele melhora, né, todo o animal. Por isso que a gente fala que os nutracêuticos, gente, trazem qualidade de vida, né? Não trazem só ali um benefício num ponto específico, num tratamento específico. Eles vão agir no organismo como um todo. E isso, gente, não tem medicamento que faça. Não tem, né? Então, vamos falar aqui agora um pouquinho dos ponto a ponto, né? Então, quando a gente fala os colágenos, a gente fala colágenos porque o OvoPet não tem só um colágeno, né? Os principais aqui, ele é o colágeno tipo 1, tipo 5 e tipo 10. Então, eles vão auxiliar a gente até no sistema vascular, tá? Então, vão melhorar tendões, ligamentos, ossos, articulação, dentes, tá? Síntese aqui vai ativar a síntese de ácido hialurônico endógeno, né? E o colágeno endógeno. Vai melhorar a resistência mecânica da cartilagem articular. Vai promover firmeza de pele também, né? A elastina vai trazer essa elasticidade, tônus para os ligamentos, porque muitas vezes o animal que está ali, né, já, principalmente os mais idosos, a gente sabe que com o tempo a gente vai perdendo essa elasticidade, né? E lembrando que a elastina é um dos maiores componentes já também do OvoPet, né? Então vai trazer todo um suporte a essa elasticidade, tanto dos ligamentos quanto da pele, né? A condroitina, que faz essa proteção da cartilagem, de membrana sinovial, né? Estimula a síntese de cartilagem e inibe também as interleucinas, né? Então, isso vai inibir alguns processos inflamatórios. Já a glucosamina, né? Ativa a síntese de colágeno e a condroitina endógena, né, reduz a progressão dos sintomas, né, dos sinais aí de artrite, osteoartrite, e melhora a função articular, além de fazer um controle de dor muito importante. O ácido hialurônico, né, ele é crucial, gente, para a pele, cartilagem, né, das articulações, vai auxiliar na cicatrização, né, a melhora de lubrificação articular, elasticidade do líquido sinovial, né, viscoelasticidade, aquela viscosidade, né, do líquido que é importante, vai manter a hidratação de pele, além de ter uma ação anti-inflamatória e antioxidante. E a lisozima, né, associada, ela auxilia, né, inclusive para controle ali bacteriano, né, faz uma diminuição, quando a gente pensa em dermatite, essa concentração de lisozima é muito importante para auxiliar no controle, né, na regulação da microbiota de pele, além de ativar o sistema imunológico e modular as doenças autoimunes, tá? Então, o OvoPet, gente, para que ele vai ser indicado, né? Para melhorar mobilidade e flexibilidade articular, proteção de cartilagem, fortalecimento, né, das articulações, melhora da elasticidade dos tendões, dos ligamentos,
né? Com proteção, gente, contra displasia coxofemoral. Então, se vocês têm aquele paciente que tem histórico de família, né, de displasia coxofemoral, a gente sabe, né, que às vezes já o pai, o avô, enfim, vocês podem começar com o uso de Ovopet já no paciente jovem. Não precisa esperar, né, entrar num quadro já clínico. Se tem histórico, a gente sabe que vai acabar desenvolvendo com determinada idade, vocês podem entrar ele como preventivo, né? E ainda de benefício vai melhorar a pele daquele animal, né? Pelagem e tudo mais. Então, essa não tem nenhuma contraindicação de uso contínuo, muito pelo contrário, tá? Redução de inflamação, manutenção da hidratação de pele, né? Ainda melhorando pele e pelagem. Então, a gente tem um benefício múltiplo, tá? Desse produto. Eu tive esses tempos numa palestra em Recife, onde a equipe de veterinários do Canil, né, que tem lá, eles têm animais de resgate, a gente teve uma conversa, né, sobre o Ovopet, e eles iam começar a usar, né, depois que a gente conversou e tudo, o Ovopet com os animais já a partir de 1 ano, né, porque eles têm um treinamento intenso, né, esses cães de resgate que vão em desastres, em deslizamentos, enfim, e eles passam por um treinamento durante toda a vida deles, né, independente de estarem na ação ali ou não. E são cães, né, já de raça maior, né, pastor, belga, pastor alemão, tinha labradores, enfim, mastim, várias raças desses animais, que já tinham, né, histórico nos canis de doença de displasia coxofemoral, entre outros problemas articulares, além do desgaste, é um treino muito intenso, né? Então, a gente montou um protocolo com eles para o uso do Ovopet já a partir de 1 ano, porque a gente sabe, né, que depois que chega na idade adulta, a produção natural de colágeno, de todos esses elementos, começa a cair, né? Então, eles já iriam entrar com essa suplementação preventiva, né, para melhora do quadro. Então, assim, isso é algo muito importante, muito bacana. Vocês podem também estar trabalhando com os pacientes de vocês, né, com os tutores. E as doses, né? Então, preventivamente, a gente pode trabalhar com essa dose mais baixa, até 4 miligramas, tá? Chegando aí a 12 miligramas por quilo, uma vez ao dia, né? Em equinos tem a indicação também, da mesma forma, né? Além de ser um produto que pode ser manipulado no Biscovete, né? Na Pastavete, em cápsula, em sachê, enfim, das mais variadas formas farmacêuticas, ele é bem compatível. E comprovadamente, gente, a gente tem, né? E aí eu também posso passar os artigos para vocês depois, né? Se querendo ver os artigos na íntegra, né? A gente tem estudos também que mostram que o Ovopet ainda ele vai auxiliar, né, na fixação de cálcio nos ossos, né, por conta da presença do colágeno tipo 1, então melhorando, né, a qualidade desse osso dos animais. Redução de dor, tá, em doenças articulares, comparado, gente, inclusive, tá, se vocês olharem aqui, ó, tá, com celecoxib, com ativo, né, farmacêutico, um ativo alopático, tá? Então, olha, comparando, né, o pretinho aqui, o alopático, gente, aqui o Ovopet, tá? Não teve nem diferença significativa, foi realmente equiparado ao medicamento alopata, né? E ainda comparando com outros suplementos, tá? A gente vê a diferença aqui em relação ao Ovopet, né? Então, e ele tem um efeito relativamente rápido, gente. Isso aqui é muito interessante, tá? Em poucos dias já apresenta sinais de melhora, muito bacana. Além de ter também, então, trabalhos aqui, né, mostrando que restaura a barreira natural da pele, reduz a inflamação na pele, tá? Então, quando a gente vê aqui espessamento, né, de uma epiderme danificada, tá? Que estava aí com 42 aqui, micrômetros, né? A gente passa aí para uma pele de 28, né? Uma epiderme aqui, que reduziu esse espessamento por conta de diminuição da inflamação, né? Além de aumentar os níveis de hidratação na pele. Esses estudos aqui, gente, são em humanos, tá? Mas a gente também traz tranquilamente isso, que
vai acontecer para pets da mesma forma. E agora, especificamente, né, estudos em animais que nós temos, tá? Então, na dose de 12 miligramas por dia, tá? Animais já mais de 8 anos para mais, aqui de média, né? Então, mais de meia idade, né? Com artrose, tá? Então, foram feitas análises aqui no primeiro dia, depois com 20, 40 e 60 dias de tratamento, tá? Então, olha como que melhorou, né, a qualidade de vida como um todo, tá? Trouxe melhor aí em 46% dos tutores, né, que responderam os questionários. Atividade motora em 36%, a dor diminuiu em 30%, né? E ainda fizeram essa avaliação aqui, em condições gerais, né, observacionais de pele e pelo, né? Olha como que melhorou ainda aquilo que eu comentei, né? Se trata uma coisa, melhora a outra. Então, é um benefício duplo aqui do OvoPet. Ainda, né, aqui comparando, gente, em 2 dosagens, né? Então, numa dosagem baixa, né, de 4 miligramas por dia, a gente pode dizer numa dosagem de manutenção, e uma dosagem um pouco mais alta, de 8 miligramas por dia, tá? Então, após 40 dias, os animais aqui com artrose, né? Na dose maior, tá, de 8 miligramas, a dor diminuiu 28%, mas na dose baixa ainda também diminuiu 21%. Então, ainda foi proporcional, foi próxima, né? Então, mesmo numa dose mais baixa, a gente consegue trazer melhoras de sinais, né? Sinais clínicos. Mas, claro, se é um paciente que está apresentando mais, com muita dor, você consegue trabalhar naquela dose de até 12 miligramas por quilo, né? Atividade motora também melhorou, né? 26% aí na dose de 8 e 20% na dose de 4 miligramas por quilo. Então, a dose é aquilo que eu comentei, ela realmente está ligada aos efeitos, né? Numa dose maior, a gente vai ter um efeito melhor, mais rápido também, né? Aqui em animais, né, em equinos atletas, tá? Que tinham indicação aqui, né, de claudicação, após 60 dias, tá? Foi avaliado essa avaliação, tá, desses animais na dose de 10 gramas aqui por animal por dia, foi feita, gente, com base na frequência cardíaca, tá? Porque um parâmetro também científico que mostra, né, quanto maior a frequência cardíaca, maior a dor, né, maior a inflamação, né? Então, quanto menor a frequência cardíaca, significa que não estava com tanta dor, tá? Então, eles foram avaliando esses parâmetros para identificar os resultados de dor com base na variação cardíaca, tá? Então, usando, né, tinha esses parâmetros aqui específicos, tá? Ou seja, melhorou aqui em claudicação nos testes de velocidade, tá? Melhorou em 10%, né? Com melhora de claudicação em testes de velocidade, perdão, aqui em velocidade alta, melhorou em 10%, tá? Os animais em velocidade média, ou seja, que tem um esforço um pouco menor, melhorou até mais, né? E ainda em teste de claudicação, em testes de baixa velocidade, né? Melhorou ainda 14,5%. Ou seja, a gente conseguiu observar, né, que o OvoPet traz uma redução de claudicação, né, em atletas, equinos atletas. Então, gente, o que eu, né, comentei lá inicialmente? A gente tem indicação, tá, de uma dose que pode ser mantida até diariamente, tá? Uma dose de manutenção aqui baixa, né, mas que vai trazer uma melhora de qualidade de vida. E a gente pode estar trabalhando como uma suplementação mesmo, em casos mais específicos, né, de contropatias, dermopatias, de dermatopatias, né, que a gente pode, inclusive, para casos de pós-cirúrgico, né, então aquele paciente que faz uma cirurgia ortopédica, né, que tem ali alteração de estrutura óssea, de articular, né, então, a gente pode estar entrando com doses de tratamento e depois uma manutenção, né, com uma dose mais baixa. Era isso, então, gente, que eu tinha para falar.
Tentei dar uma corridinha um pouquinho ao final para não passar. Eu queria aproveitar e falar para quem ficou com a gente, né, até agora, que foi ótimo, acho que todo mundo ficou do início ao fim, e isso é muito positivo. E a gente fez um estudo também com a membrana da casca do ovo no nosso produto, que tem a membrana mais outros ativos, e a gente fez com 12, se eu não me engano, não é, Dani? 12 animais de veterinários, que eram animais próprios ou clientes, e todos assim, responderam. A gente tem vídeos maravilhosos de relatos dos veterinários falando que tinha dificuldade de levantar com 45 dias, já estava ali andando. Tem um vídeo de uma veterinária, acho que esse foi o que mais marcou. Ele tomou durante 60 dias e o consultório dela tinha uma escadaria assim, para subir, e era um labrador e ele subia no colo. E aí, depois de 60 dias, ela gravou o vídeo para a gente gritando: ele está subindo, ele está subindo! E ele já subia. Então, assim, a gente tem a membrana, tem o ovopet dentro desse nosso produto, associada com outros ativos também. Ótimo. E a gente tem excelentes resultados. Passa para a gente isso, entre em contato ali comigo, Jennifer, depois nos coloque em contato lá, que nós vamos começar para a gente trocar ideia dessa formulação e até poder divulgar mais isso, né? Excelente. O que a gente precisa, gente, é dessa parceria, né? É de ver vocês usando os produtos e trazendo os resultados, né? E a gente pode pensar até em publicar, tá? Para a gente ter isso realmente divulgado, né, para a comunidade científica, que é um dos nossos objetivos na Coopervet, né? Hoje a gente está trabalhando em parceria com universidades, buscando, né, trazer realmente publicações, porque é um mercado nosso que acaba ficando muito assim, né? A gente vai conversando e um conta para o outro, mas peraí, gente, vamos divulgar isso para todo mundo, né? Excelente, excelente. Até para a restauração da barreira intestinal também a gente usa e tem um super efeito bom também. Para a parte intestinal também a gente tem ótimos resultados. E deixo aqui também para quem quiser testar, os veterinários que estão aqui participando, que querem conhecer, acho importante, né? Podem entrar em contato com a gente, ou pela central, pelo e-mail, com nossas redes sociais, que a gente vai conversar com vocês, e é interessante vocês testarem, e todos esses resultados estão compilados ali no documento ali do nosso produto, que tem a membrana, e eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado, assim como o da Boswellia. E a única coisa que a gente queria só passar de detalhe é que, assim, como a Boswellia, como a Tânia passou, ela tem essa maior biodisponibilidade, ela é fitossome, ela tem um preço diferenciado, então é importante orientar ao cliente que não é a mesma Boswellia, que se for a Boswellia extrato seco, vai ter um valor mais baixo ali, mas vai ter os benefícios do Brow. Não tem. Não tem. Nem a qualidade de ter esse produto. Exato. Não, com certeza. Que bacana. Gente, só para eu comentar com vocês, depois esse material vocês disponibilizam também para o pessoal. Aqui, ao final, tem algumas sugestões de formulação. Tá? Então, a gente tem algumas dicas, por exemplo, um biscoito condor protetor, que você pode pôr o ovopet, o Brow, o curcuvet, o Omegavet Gold, o manganês quelato, né? Enfim, tem algumas fórmulas aqui que a gente tem de clientes, né? Enfim, que já testaram, já fizeram, já deram feedback para a gente de formulações. E depois vocês ficam com esse material aí para dermatopatias, né? Tem bastante coisa. Mas são fórmulas que a gente sabe que tem funcionado bem bacana, assim. Então, fica à disposição para vocês depois consultarem, e aí, se vocês quiserem também divulgar para os demais veterinários, enfim, fiquem à vontade, tá, pessoal do grupo. Obrigada. E é isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez eu agradeço a todos por estarem aqui participando, né? Uma quarta-feira à noite, tá? Do início ao fim. Acho que foi muito enriquecedor, espero que todos tenham gostado. E a gente vai compartilhar o material com todos vocês, para que vocês possam
utilizar, tirar as dúvidas se tiver alguma dúvida posterior. E agradeço a Coopervet a parceria, todos os ativos, né? O MOS, o Macrovet, que eu acho que todo mundo ama, né? Que é o Macrogard, que vocês conhecem, o Oclacitinib, que é da Coopervet. Então, tem outros ativos, o Pro, o Curvet, tudo tem na Tudo Devet, e eu tenho certeza que vocês, se vocês ainda não utilizaram, vocês vão amar. Obrigada. Gente. Obrigada, Obrigada. Jennifer. Obrigada, Tânia. Imagina, a gente que agradece o convite. E aí, vamos marcar uma próxima aí. Com certeza, temos ainda bastante coisa para falar. Esse é um programa de educação continuada, então a gente está fazendo ciclos e com certeza vai ter uma próxima com mais informação. Vai sim, a gente vai ficar aguardando. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Muito obrigada, boa noite. Boa noite e até a próxima. Boa noite, até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.